Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula remota de Ciências da Natureza. Como vocês sabem, eu sou o professor Murilo. Na aula de hoje nós vamos continuar com os assuntos da aula passada, falando um pouquinho sobre a matéria e sobre átomos. Vamos finalizar o nosso assunto, tá bom? Então, desde já, abram o livro de vocês aí na página 100, tá certo? Então, sem mais delongas, então, bora lá. O primeiro modelo atômico, Dalton. Então, pessoal, a ideia do filósofo grego, lembra daquele filósofo grego lá, Demócrito, de que toda a matéria deveria ser constituída por pequenas partículas indivisíveis, ela foi retomada por um cientista inglês chamado John Dalton, que vocês podem ver aí na imagem, pessoal. Então, em 1808, ele elaborou uma teoria que explicasse a constituição da matéria. E o que diferencia a teoria de Dalton para a filosofia de Demócrito? Porque Demócrito, ele apenas observou, nas observações dele, ele pôde concluir que toda a matéria, tudo que existia no espaço era constituída por átomos. Só que ele não conseguiu elaborar uma teoria que explicasse, essa ideia. E Dalton fez justamente o que ele não fez. Ele elaborou teorias, ou seja, explicações para a existência do átomo, tá certo? Então, para Dalton, a matéria seria constituída por pequenas partículas esféricas, maciças e indivisíveis, que poderiam ser representadas por modelos, como os que nós podemos ver nessa imagem aí na tela de vocês. Então, para ele, o átomo ele era uma esfera, uma minúscula esfera maciça e indivisível, tá certo? Então, turma, até 1808, quando Dalton ele propôs a sua teoria, eram conhecidos aproximadamente 50 elementos químicos. Porém, em 2018, a IUPAC, né, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, ela reconhece 118 elementos químicos na tabela periódica, né? E cada um deles são representados por símbolos, sendo a primeira letra maiúscula e a segunda letra minúscula, como vocês podem observar aí no quadro. Isso é se existir uma segunda letra minúscula, tá certo? Então observem aí alguns elementos, tá? Observe, pessoal, que devido ao nome latino, alguns elementos eles não têm a letra inicial como na tradução do português, tá certo? Então, turma, para indicar a proporção com que cada elemento entra na formação de determinada substância, Dalton associou um índice numérico aos símbolos. Essa notação simples e funcional foi logo adotada pelos químicos da época e permanece inalterada até os dias de hoje. Ou seja, ele adicionou números e símbolos relacionados à quantidade de elementos que entravam naquela substância, tá certo? Determinada substância. Então, a representação gráfica de uma substância, utilizando símbolos e índices numéricos, é denominada fórmula, tá certo? A representação gráfica de uma substância, utilizando símbolos e índices numéricos, é denominada fórmula e indica a constituição de cada unidade formadora da substância. Assim, por exemplo, quando dizemos que a fórmula da água, qual é a fórmula da água? É H2O. Devemos entender que a água é formada pela combinação de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A essas unidades que constituem a substância, deu-se o nome de moléculas. Veja em A uma molécula de água representada pela sua fórmula. Então, observem aí, pessoal, nós temos a fórmula H2O e nela nós temos os elementos. Quais são os elementos? Hidrogênio, representado pelo símbolo H, e oxigênio, representado pelo símbolo O. Mais embaixo nós temos aí a quantidade de átomos, são 2 átomos de hidrogênio e mais um átomo de oxigênio, certo?
Em B, pessoal, nós temos também uma representação que ela é muito utilizada para a molécula da água. Nessa, nós temos, para cada tipo de átomo, elemento, é representado por esferas. Cada tipo de átomo, elemento, é representado por esferas. Observem aí, nós temos a fórmula da água, H2O, da molécula da água, tá certo? Nela nós temos o átomo de oxigênio representado pela bolinha, uma bolinha, né? Vermelha. E nós temos os átomos de hidrogênio representados pela bolinha branca. Então, perceba que uma bolinha vermelha representa um átomo. E duas bolinhas brancas representam dois átomos de hidrogênio, tá certo? Observem, pessoal, aí com atenção no copo, as moléculas, a representação das moléculas da água, tá certo? Que a gente acabou de falar. Então, tenham muito cuidado, pessoal. Muito cuidado, viu? Observem as quantidades de átomos e as cores que estão cada um representando. Principalmente a quantidade de átomos, tá certo? Utilizando, pessoal, essas mesmas representações, vejamos alguns exemplos. Nós temos aí as representações de uma molécula de metano. Veja só, fórmula CH4, tá? Elementos: carbono, representado pelo símbolo C, hidrogênio, representado pelo símbolo H. Fórmula: quantidade de átomos. Lembre-se do que eu falei, quando não aparece nenhum número, significa que há um átomo. Então, um átomo de C, tá certo? Um átomo de carbono, com mais 4 átomos de hidrogênio. Observem, turma, também a outra representação aí, ó. Nós temos o átomo de carbono, representado por uma esfera preta, e nós temos os átomos de hidrogênio, representados por 4 esferas brancas, tá bom? Observem aí direitinho. Representações de uma molécula de ozônio, O3, né? Na fórmula do ozônio, nós temos o elemento oxigênio, representado pela letra O, e nós temos a quantidade de átomos, 3 átomos de oxigênio. Observem, pessoal, as 3 esferas juntas, formando as 3 esferas juntas relativas ao átomo de oxigênio que formam a molécula de ozônio, tá bom? Então, turma, voltando a falar um pouquinho sobre a molécula do metano, nós temos aí, ó, o gás natural veicular, que é GNV, ele é utilizado como combustível alternativo em alguns veículos de transporte, como caminhões e ônibus. E ele é composto de aproximadamente 88% de gás metano, tá certo? Então, a partir do modelo atômico de Dalton, pessoal, podemos concluir que toda a matéria é constituída por átomos de um mesmo elemento ou de diferentes elementos químicos. Podemos concluir que toda a matéria é constituída por átomos de um mesmo elemento ou de diferentes elementos químicos, tá certo? Então, em função dos elementos, pessoal, que estão presentes na constituição, temos as substâncias puras, que podem ser classificadas em simples ou compostas. Então, pessoal, eu quero que vocês continuem a aula assistindo ao próximo vídeo e vocês vão entender um pouquinho sobre as substâncias puras simples e substâncias compostas. Desde já, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo, mas não deixem de assistir o próximo vídeo, tá certo? E a critério de curiosidade, pessoal, aí nós temos ainda na página 102 um box, né, com o mundo é feito de átomos. Quero que vocês também façam essa leitura, tá certo? Então, fiquem com Deus e não deixem de perguntar.